Isso é difícil, viu, Mi? Eu vejo assim que algumas pessoas, quando elas estão no lugar de insatisfação, elas podem correr um risco da autossabotagem aí, que é de ir pro lugar de vítima, né? Que é do lugar assim, É, mas é porque o outro fez tal coisa pra mim, porque não tem lugar. Eu escuto muitas vezes do profissional da saúde, isso é uma coisa que eu até tenho desconstruído com as minhas mentoradas, assim, tem muito profissional da saúde já. Já tem muita gente falando disso. Mas não tem espaço para psicólogo. Mas não tem espaço para médico, né? E o quanto que isso fala desse lugar de insatisfação que não tem inspiração, é. né? Que não tem conexão, né? E o quanto que isso é a pessoa de alguma forma se colocando num lugar de vítima, né? Em vez dela cair nesse lugar de satisfação e conseguir ter, né, a visão, o big picture, né, da É. coisa, ela fica mais para dentro ainda, E né? sabe o que eu faço? A orientação a dica que eu dou, né? Se fosse para dar uma dica para alguém, ao invés de ficar olhando para, por exemplo, esse lugar, que daí fica mais difícil tirar às vezes a pessoa desse lugar, né? Eu falo assim, pega uma área da tua vida, pega assim, você vai lá na tua casa e pega um lugar da tua casa que tá ruim, sabe assim? Tira a pessoa do problema, sabe assim? E eu falo, cara, pega um negocinho, o teu almoço, o teu quarto, qualquer coisa que você fala, cara, isso aqui eu queria me sentir num bem-estar aqui nesse lugar. E tá ruim, né? Então olha para um negocinho menor, pequenininho, e busca fazer uma percepção do que aquilo ali tá dizendo para você, né? E aí, quando você faz uma modificação pequena, tem até uma prática que eu falo assim, cara, escolhe aí alguns objetos na tua casa que quando você olha, isso não te dá uma boa vibração. Coloca aqui 7 objetos na minha frente. Escolhe aqui 7 objetos, que esses objetos não te trazem uma boa vibração dentro da tua casa. Então, não tem nada a ver com profissão, eu tiro a pessoa dali. Escolhe 7 coisas que quando você olha, você fala assim, ai meu Deus, essa caneta não pega, essa caneca tá trincada, esse shampoo que eu comprei caro e não tô usando. Assim, coloca 7 objetos. Olha para aqueles 7 objetos e busca identificar o que aquilo tem a ver com a tua vida. Entendeu? Por que isso aqui tá na tua vida ainda? São 7 objetos, coisa mais simples do mundo. Em 2 minutos você escolhe 7 objetos. E você vai pegar um recado do que aquilo tem a ver com a tua vida. Às vezes, um pequeno movimento desse já passa um recado pra pessoa, sabe? Então, pra quem tá ouvindo aí a gente, se quiser fazer esse exercício, é muito legal. Às vezes a gente fica buscando uma coisa complexa, né? E a gente não entende um recado que tá na primeira camada, sabe? E às vezes, através dali, você consegue perceber um excesso, você consegue perceber uma falta de cuidado, você consegue perceber, por exemplo, uma coisa que você tá adiando, né? E às vezes um pequeno recadinho desse que a gente pega pra gente, já quebra esse circuito um pouco da vitimização, sabe? Com certeza. Então, às vezes um movimentinho pequenininho Pequenos movimentos que fazem grande diferença. Grande diferença, muito legal. Porque o objetivo, na real, quando a gente entra nessa vitimização... O que é a vitimização, né? É ficar naquele circuito, né? Fechado, que você não consegue sair. Então, qualquer movimento pequeno que rompa esse circuito já leva você para um movimento espiralado, vamos dizer assim, né? E, no final das contas, é um movimento de autorresponsabilidade. Exatamente. Né? Porque construir autorresponsabilidade é muito fácil de falar, mas difícil de viver, né? Porque se responsabilizar por tudo que acontece é inverter o papel, né? Inverter esse lugar. É isso aí. E eu acho que isso que você está falando tem tudo a ver com o que eu vejo na construção dos meus mentorados profissionais da saúde. Porque, para além da técnica, né? É isso, né? Como que a gente vai construir uma metodologia? Como que a gente vai construir um legado distante do autoconhecimento? Não tem como construir. Não tem como, né? Então, a gente constrói junto, né? A gente constrói no meio do caminho. Então, faz parte, inclusive, né? Quando a gente entra numa mentoria, eu e você... Gostamos de mentoria, né? Nós somos mentoras e gostamos de mentoria. É verdade. E quando a gente entra numa mentoria, a gente também está falando de mudar a nossa mentalidade, de mudar o nosso autoconhecimento, a gente assumir a responsabilidade por aquilo que não está dando certo. Porque muitas vezes aquilo que não está dando certo está dizendo coisas pra gente, né? E uma coisa legal, Pri, é também a responsabilidade da gente entender, né, que aquilo que não aconteceu ainda na nossa vida só não aconteceu porque a gente não está combinando com o que a gente quer. Exatamente. Sabe assim? Não tá dando match. A gente não se transformou o suficiente. A gente não combina com aquilo, entendeu? Exatamente. Então, tá bom, você quer essa realidade linda, maravilhosa, né? Mas você não tá conseguindo lidar com uma coisa que tá na tua geladeira lá, que você sabe que você não vai comer, e por que tá ali ainda, entendeu? Então, assim, você não combina com a realidade. Então, se eu não tô combinando, a realidade não acontece. Então, eu posso fazer uma pequena transformação, né? Aquela pequena transformação já me transforma numa pessoa diferente do que eu era antes, sabe? E aí eu começo a querer combinar com a próxima realidade que eu vou viver. Exatamente. Sabe? É muito sobre isso. O nosso papo
trouxe muito para mim isso, assim, o quanto que se as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, elas conseguirem pegar, né, isso da nossa conversa, eu já vou ficar tão feliz, porque no final das contas a gente está falando de o quanto que a gente precisa se transformar para transformar outras pessoas, né? Então as mulheres que transformam o mundo, no final das contas elas se transformaram, estão se transformando. E essa transformação possibilita a transformação do externo, a transformação do outro, né? E o quanto que isso é incrível, né? O quanto que isso é fantástico.